Os Viltrumitas são uma raça perfeita. E foi exatamente isso que combinou a espécie deles. Como é que o maior império da galáxia entrou em extinção e quase desapareceu do universo? Não foi o vírus, foram os próprios Viltrumitas. E para entender a história, vamos voltar para o início, quando uma certa espécie começou a dominar em Viltrum. Diferente dos humanos, os Viltrumitas nunca precisaram ter medo. Não dá para saber se desde sempre os Viltrumitas já conseguiam voar e se regenerar, mas a origem exata não importa. O que importa é que em algum momento eles se tornaram e eles são quase idênticos aos seres humanos, mas existe uma diferença brutal. Nós criamos sociedades porque nós somos frágeis, e a única forma de sobreviver era se unindo. Porque ninguém consegue vencer sozinho de um urso ou de um leão, por exemplo. Nós construímos coisas que vão durar muito mais do que eu e você, porque nós vivemos pouco. Nós somos finitos. Já os Viltrumitas eram fortes, não existia um predador para eles, por exemplo. Então, quando eles se tornaram inteligentes, eles se uniram só porque esse era um jeito de eles ficarem ainda mais fortes. Tá entendendo? Os humanos se organizaram pela fraqueza, já os Viltrumitas se organizaram pela força. Nós humanos desenvolvemos a tecnologia, a linguagem e diversas outras coisas por estarmos cercados por um ambiente que a gente não controla, e por predadores mais fortes. E isso não acontecia com eles em Viltrum. A adrenalina é uma dessas respostas que a gente desenvolveu ao perigo, inclusive, então guarda ela na cabeça. Então, movidos pelos seus poderes, os Viltrumitas cresceram, evoluíram tecnologicamente, e a força deles naturalmente cravou neles esses ideais de orgulho da própria força e da própria raça. Eles eram devotos ao Império e eram imparáveis. Eles tinham o desejo de dominarem como os mais poderosos da galáxia, e isso já estava acontecendo. Sob a liderança do Imperador Argal, os Viltrumitas se tornaram patriotas e o ideal deles de busca pela força e dominação ficou ainda mais forte. O Argal era o símbolo do ideal Viltrumita, ele ordenava cada massacre planetário, cada colonização, e ele renovava esse ideal. E foi nesse ponto que começou a surgir uma rachadura dentro de Viltrum, porque nem todo mundo concordava com o rumo que o Império estava tomando, e o representante dessa ideia era o Teidos. Ele era um dos Viltrumitas mais fortes que existiam, ele fazia parte do Conselho, ele lutava pelo Império, mas ele começou a questionar até onde aquilo tudo fazia sentido. E a forma do Teidos de tentar resolver isso foi uma traição. Ele eliminou o Argal. O líder que antes tinha levado o Império pro auge, agora foi apunhalado pelas costas por um dos homens de confiança dele. E isso criou um colapso colossal em Viltrum. O Treg, braço direito do Argal, assumiu como regente, e para ele aquela traição não era só um caso isolado. Ele via isso como um sintoma, uma fraqueza que tinha nascido dentro de Viltrum e que precisava ser eliminada. Então ele deu a ordem: encontrar essa fraqueza e destruir ela. E foi assim que o grande expurgo começou. Os Viltrumitas não têm aversão à luta. A gente pensa duas vezes antes de cair na mão com o outro, porque a gente é frágil, nós sangramos fácil e qualquer coisa pode dar um fim na nossa vida. Mas os Viltrumitas não. Nunca tinha sido perigoso ser um Viltrumita antes. Então, eles simplesmente não tinham medo. Então, ao longo de décadas, Viltrum virou o palco de um Battle Royale onde sobreviver era a única lei. Na prática, se eu saísse na rua e te visse, eu tinha todo o direito de te chamar pra lutar, e você não tinha motivos pra não querer aceitar isso também. A gente já começava a batalha aceitando que quem perdesse era fraco e não merecia viver. E assim, toda a população foi se dizimando. E de fato, os que mais pereciam eram os fracos mesmo. Mas então, como foi que isso acabou? Vai acompanhando. Pensa que você é um Viltrumita forte. 20 anos atrás, você saía na rua e encontrava 10 Viltrumitas por dia, e 9 deles você conseguia partir ao meio muito fácil. Ok, eles eram fracos. Mas hoje em dia, você sai na rua e acha só 5 Viltrumitas por dia. E ainda assim, 4 deles você não consegue nem partir ao meio, nem esmagar e nem empalar fácil. E aí o que você faz? Bom, você aperta a mão deles e sai pra procurar outros Viltrumitas mais fracos. Porque a ideia do expurgo não era sair eliminando todo mundo deliberadamente a todo custo. Então 2 Viltrumitas fortes que não conseguiam se eliminar fácil não ficavam lutando por vários dias até um deles cair. Eles reconhecem e respeitam muito a força um do outro. E é por isso que até pra executar um traidor, eles primeiro deixam ele se regenerar e fazem todo um ritual respeitoso pra finalizar ele. Então se você é forte e eu não consigo te derrotar durante o expurgo, parabéns! Viltrum precisa de você. O Treg observava isso acontecendo no planeta e foi ele quem decidiu quando aquilo acabava também. Quando metade da população já tinha sido exterminada, ele deu a ordem para parar e disse que o sangue que correu em Viltrum tinha purificado o planeta. Cada Viltrumita que sobrou já tinha tirado vidas. Então se a raiz da traição do Teidos foi a fraqueza em não querer matar, agora era certeza que todos que restaram de pé não tinham mais ela. Foram anos e anos exterminando membros da própria espécie, então a metade de Viltrum que ficou era de fato a mais forte. O Treg então finalizou o expurgo com ordens claras:
reconstruir a sociedade e mirar as forças para o espaço, para agora Viltrum tomar o seu lugar de direito como soberano do universo. Eles se uniram e aí criaram um novo jeito de filtrar os fracos na sociedade. Agora todos os jovens precisavam enfrentar os próprios pais para virarem maiores de idade, e quem perecesse nessa luta é porque realmente não merecia viver. E foi isso, inclusive, que aconteceu com o Nolan no passado dele. Então Viltrum prosperou, começou a colonizar a galáxia e a população cresceu como nunca, só com os membros mais fortes. E realmente as ideias do Argal levaram Viltrum para outro nível. Eles viraram o maior império da galáxia e eles eram vistos como deuses do cosmos. E foi nesse contexto de glória absoluta do Império que o Nolan nasceu. Quando o Grande Expurgo acabou, os Viltrumitas pensaram que tinham limpado o planeta e que estavam no seu ponto mais alto. Mas eles não perceberam que, na verdade, eles estavam vulneráveis. A força de um Viltrumita é baseada na idade, na quantidade de vezes que ele tem uma luta difícil e no potencial genético dele. Os Viltrumitas mais fortes, mais rápidos, com um voo melhor e uma regeneração mais rápida, têm um conjunto de genes que dão essas características. Então no Grande Expurgo, muitos Viltrumitas que não tinham esses genes fortes foram eliminados. Foi feita uma seleção artificial e de repente toda a população agora tinha esse conjunto de genes desejados. Mas o custo disso foi eles apagarem vários outros tipos de genes junto desses genes fracos. Isso aqui também é uma teoria, não é fato, mas talvez o Talos tenha estudado isso e percebeu que, junto dos genes fracos, existiam algumas defesas imunológicas que não existiam nos genes fortes. Então o vírus do flagelo foi criado para eliminar os Viltrumitas com genes parecidos, os fortes, que agora eram toda a população. Se ficou confuso, pensa comigo. É como se eu fosse criar um vírus que é mais agressivo com quem tem olho azul. Se a população tem várias cores diferentes de olho, uma parte dela vai perecer, só que o resto vai conseguir se reerguer. Mas se a população fizesse um grande expurgo e agora todo mundo tivesse olho azul, então o estrago seria absoluto. Não restaria ninguém. E lembrando, é só uma teoria sem nada confirmado, mas faz sentido que o Grande Expurgo tenha diminuído a variação genética e eliminado os genes que conseguem combater o vírus. Mas outra coisa importante, e que é oficial, é que o vírus do flagelo era muito contagioso, matava rápido e sofria mutações muito rápido também. Então era muito difícil decifrar como ele funcionava e achar uma cura antes de ele se mutar de novo. Daí nisso, 99,9% da população foi extinta. Alguns poucos passaram pelo vírus e conseguiram se curar, mas foi uma minoria muito pequena. Estatisticamente, os 50 Viltrumitas que sobraram são um grão de poeira deixado pelo vírus do flagelo. Imagina o terror de sair pelas ruas e ver pessoas caindo dos céus cuspindo e chorando sangue, de acordar e dormir sentindo o mesmo cheiro de morte e doença no ar. Os Viltrumitas já tinham morrido em massa antes lá no Grande Expurgo. Mas agora era diferente. Lá não tinha desespero. Todo mundo estava lutando com todas as forças e para filtrar a sociedade. Lá não existia o medo de perder a vida. Você sabia que no final, os mais fortes e respeitáveis sobrariam e dominariam o universo depois. O seu sacrifício seria para consagrar o seu império no fim das contas. Mas dessa vez, era diferente. No expurgo, eles escolhiam quem morria. Agora, ninguém escolhia mais. A sua espécie estava se extinguindo na sua frente, não havia nada a ser feito. Dessa vez não sobraria ninguém para reconstruir nada. Agora era o fim definitivo da sua civilização e de tudo que ela um dia foi ou poderia ser no futuro. Os corpos dos Viltrumitas que antes eram poderosos e invencíveis agora falhavam, enfraqueciam e sangravam sozinhos. O infectado perecia por falta de ar, infarto ou hemorragia e logo depois era descartado em qualquer lugar junto de outros milhões. Assim, bilhões de corpos acabaram amontoados a céu aberto no planeta, infectando todos os restantes e ocupando espaço. Eles não podiam ser enterrados porque o espaço era limitado e porque a mão de obra era escassa, e cremar também não era opção, porque isso consumia recursos e energia e era inviável fazer isso com bilhões de pessoas. A opção mais barata e rápida para descartar os corpos era o espaço. E essa devia ser a pior parte. Porque pensa só, você, em uma nave por dias afincos jogando no espaço os corpos dos seus superiores, governantes, pais, irmãos, filhos. Ver o anel de corpos que se formou com a infinidade dos seus semelhantes na órbita de Viltrum te lembrava. A sua espécie e o seu mundo estavam indo embora e você estava só fechando a porta. E isso fadou os Viltrumitas à extinção. De uma espécie de bilhões, sobraram 50. Só para você entender a escala disso, imagina. É como se toda a população do Brasil perecesse e sobrasse só uma única pessoa. É uma fração tão mínima e ridícula que mal dá para dizer que essa espécie ainda existe. E agora sim, Viltrum estava realmente condenado. Com tão poucos Viltrumitas restantes, eles tinham duas opções. Ou eles tentavam se repovoar com outras espécies compatíveis, ou aceitavam que o destino deles era a extinção completa. Os Viltrumitas são eugenistas, eles prezam pela pureza dos genes fortes.
Então se envolver com outras espécies era uma atrocidade para eles. Era completamente proibido misturar o DNA viltrumita puro com o de outra espécie considerada suja. Mas ou eles faziam isso, ou começavam a tentar repopular os viltrumitas entre si. O que iria fazer com que os descendentes deles fossem endogâmicos e com deficiências inférteis. Então, nesse desespero, o Treg iniciou o plano da conquista silenciosa para povoamento. Enviando viltrumitas para planetas com espécies compatíveis, eles iriam enfraquecer as defesas do planeta e ver se era possível procriar com outras espécies para gerar novos viltrumitas saudáveis. E nisso, o Nolan veio para a Terra e nasceu um milagre. O Mark. O DNA viltrumita é agressivo, então quando ele se mistura com o de outra espécie, ele lentamente se sobrepõe. Então, para você entender, vamos dar um exemplo. O Oliver envelhece muito rápido. Ele saiu de criança para adolescente em meses por causa do DNA traxano. Mas com o tempo ele vai deixar de ser roxo e vai começar a envelhecer devagar, porque o DNA viltrumita dele vai dominar, e aí vai ser como se ele fosse um viltrumita de sangue puro que pode viver até séculos. Mas com os humanos é diferente. O DNA viltrumita se manifesta dando os poderes, mas ele nunca consegue dominar 100% o DNA humano. E além disso, um híbrido entre essas duas espécies tem algo diferente dos viltrumitas puros. Não tem nada certo e que é dito oficialmente. Então, novamente, isso é uma teoria que tenta explicar o que a série nunca explicou. Mas muitos falam que a adrenalina pode ser o motivo do Mark ficar mais forte à beira da morte. A adrenalina é um recurso humano desenvolvido pra gente ter explosões de energia quando aparece algum perigo. Como você já teve descarga de adrenalina na vida, você sabe que isso não é um power-up. Mas e se a gente aumentasse a escala, tipo com os poderes no viltrumita? Aí dá até pra imaginar que ela ajude sim a decidir as lutas mais sérias. Mas enfim, olha só que ironia. No momento em que surge um viltrumita que não só é tão forte quanto um puro sangue, mas que é superior, ele de repente começa a lutar contra o Império Viltrumita. Aquele que poderia ser a maior arma deles, agora é o maior inimigo. E no fim, nem o próprio Viltrum sobreviveu, o planeta foi destruído. Não existe mais nada pra reconstruir. Tudo aquilo que eles passaram séculos construindo acabou. E os Viltrumitas que restaram não são mais o Império, eles são só o que sobrou dele. Eles estão presos à memória de uma glória que eles mesmos destruíram. O Treg ainda luta por Viltrum e ele ainda acredita no Império, mas no fundo ele também já perdeu, porque tudo que restou agora são cinzas e poeira. E esse é o resultado das escolhas que eles vêm fazendo desde lá atrás no Grande Expurgo. Mesmo se o vírus do flagelo não existisse, em algum momento esse Império ainda iria acabar. Um novo Teido surgiria, uma nova arma apareceria para lutar contra eles, uma nova guerra civil destruiria a civilização ao ponto de ela não poder se reconstruir mais, porque no fim das contas, o mundo tá cheio de ruínas de impérios que pensavam ser eternos. O Império sempre vai ter inimigos, seja dentro ou fora. É o destino de todos eles caírem e se tornarem mais um no meio desse ciclo civilizatório, que no universo de Invencível é infinito, tem vida em toda parte por lá. E vale lembrar que todo esse conflito e toda essa história, que pra gente parece o fim do mundo, não são nem do tamanho de um grão de areia no universo de vida que existe em Invencível. Porque a história toda envolve só algumas galáxias em meio a centenas de bilhões que existem no universo e que nunca nem ouviram falar de Viltrum. Olhando por esse ponto de vista, Viltrum não parece ser tão colossal e absoluto, né? E realmente não é. E o erro deles foi justamente não ter tido essa visão. No fim, o maior inimigo deles foram eles mesmos. E isso me faz pensar, será que a perfeição é algo realmente tão bom? E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve e comenta o que você quer ver nos próximos, porque eu leio todas as suas sugestões e porque também eu quero saber o que você quer ver. Isso ajuda muito o canal. E se você quiser ajudar ainda mais o Lote Abissal, considere se tornar um membro. A gente tem um servidor no Discord exclusivo para membros, para trocar ideia. Eu tenho certeza que você vai gostar. Foi um prazer falar com você e pode chegar a hora que quiser, porque o Lote Abissal é um espaço feito especialmente para você. Então tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!